aqui. Amém? Amém. Então, você quer falar? Vai Tá falar. bem, vamos lá. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Amém, esse domingo especial. A gente ora em especial agora pelos pais, né? Amém. Abençoa, Senhor, cada um deles. Amém. Pastor Silas, meu pai, irmão Marcos, irmão Cláudio. Amém. Abençoa, Senhor, cada um deles. Abençoa todos nós, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos permite ter de estudo da Tua Palavra. Amém, Senhor. Abra, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Amém, Deus. Ajude-nos, Senhor, a aprendermos mais de Ti e que essa aula seja um incentivo para que a gente busque cada vez mais Te conhecer. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos compartilhar a tela aqui. Bom, acho que vocês estão vendo a tela, né? Hoje a gente continua um pouco nessa jornada sobre a Bíblia, né, que a gente está fazendo. Então, nas aulas passadas a gente viu a necessidade da Bíblia, isso há 2 semanas atrás, né? É isso. 3 semanas, eu acho. Calma aí, deixa eu ver. Porque foi Teve a aula da suficiência. Daí depois a gente teve a suficiência e a clareza na semana passada. Isso. Então, a Bíblia é necessária para a gente, para que a gente possa conhecer o plano de salvação. E ela é suficiente também para isso, né? Para que a gente também saiba como viver aqui na Terra de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia é clara, ela foi escrita de forma clara, ainda aqui para que a gente possa compreendê-la somente pelo auxílio do Espírito Santo. Amém. Então, a Bíblia é clara para quem busca compreendê-la, com o desejo de cumprir aquilo que está escrito e buscando o auxílio de Deus, né? Isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a autoridade da Bíblia. Então, a Bíblia ela tem autoridade, especialmente sobre aqueles que creem, né? Amém. Aquela frase inicial que a gente está sempre usando, né? A Bíblia é revelação especial e pessoal de Deus. É especial porque ela é diferente da revelação geral, que é a natureza, a criação, aquilo que Deus também colocou dentro de nós, né? Aquela ideia de Deus que todo ser humano tem. Então, ela é algo especial de Deus e ela é algo pessoal de Deus, porque é o próprio Deus se revelando para nós pessoalmente, né? Então, ele se revela pessoalmente para nós pessoas. Amém. Amém. Então a gente viu, né, algumas características e qualidades também, né, dessa revelação. Que ela é comunicável, acessível, confiável, atemporal, suficiente e compreensível, né? Hoje nós vamos ver mais necessariamente a questão da confiabilidade e a temporalidade da Bíblia, que tem a ver, né, com a autoridade da Bíblia. Nós vamos ver como esses atributos eles têm a ver com esse maior ali, como eles estão ligados a ele. Eu acho que é importante a gente destacar, né? O que significa a Bíblia ser confiável? Confiável é que ela não mente, né? Exato. Ela não tem mentira dentro dela. Isso. E a temporalidade significa que ela permanece. Né? Que ela é eterna. Ela é eterna. Bom, o que isso significa, eu acho que a gente já deu ali um pouco a entender, mas a gente vai compreender mesmo depois da gente ver ali algumas coisas que a gente, né, vai colocar ali que vão acrescentar e vão fazer com que a gente imagine, tenha uma ideia maior, uma ideia mais completa sobre isso. Bom, a frase, né, que a gente colocou, que vai ficar ali como
uma frase reflexiva para a gente pensar nisso durante toda a aula é a seguinte: a Bíblia, em sua totalidade, é a palavra de Deus. E é interessante, né, que nessa questão de totalidade, a gente tem que pensar não só, né, na questão ali da qualitativa, mas também quantitativa, né, que não existe nenhuma parte da Bíblia que não seja a palavra de Deus. Ainda, por exemplo, que a gente tenha visto, né, a questão de que Deus use as pessoas, né, como a gente tinha visto na aula passada. E hoje a gente também E vai nós ver um vamos pouquinho ver mais. também um pouquinho mais, mas ainda assim, né, mesmo que não sejam, bom, por fim, mesmo que Deus use as pessoas, né, ainda assim, em sua totalidade, em sua completude, obrigada, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não existe nada na Bíblia que não seja de Deus. Eu posso trazer uma pequena reflexão sim, aqui? Sim. Eu vi recentemente um vídeo de uma pessoa, de um líder de uma igreja, que assim, ele falou uma coisa que eu discordo e que eu vou trazer também um pouco dessa reflexão. Né? Ele, na verdade, estava falando mais ou menos o contrário do que a gente vai ver na aula de hoje. Ele estava falando que a Bíblia ela pode ter erros. E que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Não sei se vocês conseguem perceber o problema disso. Mas, basicamente, se alguém fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, como que a gente vai saber o que dentro da Bíblia é a palavra de Deus? Exatamente. Quer dizer que tem partes dela que não são palavra de Deus. Né? Porque... E daí, a não ser que venha uma outra revelação para distinguir o que é palavra de Deus e o que não é, a gente nunca vai saber o que dentro da Bíblia é palavra de Deus e o que não é. Exatamente. E daí a gente perde toda a nossa base bíblica. Porque tudo aquilo que está dentro da Bíblia a gente não vai poder confiar. Exatamente. A gente perde a referência, né? Porque a gente não vai... Ou a gente vai aceitar qualquer coisa, assim... que eu posso dizer assim, a gente não vai ter uma referência, né? Porque já que nem a Bíblia ela é totalmente a palavra de Deus, então eu posso até colocar outras coisas como a palavra de Deus. Ou senão, eu deliberadamente desprezo aquilo que eu não gosto da Bíblia. Exatamente. Então, não, o que a gente entende é o contrário. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco e nos ensinando por meio dela. Isso. E daí a gente vai ter consequências, né? Exatamente. Algumas questões. Antes, né, vamos entender o que isso significa e como que a gente pode ver na própria Bíblia que ela é a palavra de Deus, né? Isso. Então, a gente vê, né, que Deus ele fala por meio das Escrituras, né, da Bíblia. E a gente vê, né, que... Pode, por favor. Que, por exemplo, né, no Velho Testamento, a gente vê a questão ali de citação direta, vamos pôr assim, de Deus, né? Então, Deus disse, ou então, assim diz o Senhor, né? E semelhantes a estas, que elas aparecem mais de, quase, na verdade, 3.000 vezes, né, no Antigo Testamento. Então, mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento. Então, Deus falando, então, ali de forma direta, né? A gente vê muito disso, por exemplo, nos livros das leis, né? Levítico, tal, que Deus apresenta ao povo a lei, né? E aí, então, Deus fala assim. Vemos também nos profetas, nos livros proféticos, assim diz o Senhor. O que mostra que realmente a Bíblia ela tem esse interesse em falar que Deus está falando. Exatamente. Que não foi Deus quem falou, né? Não foi o fulaninho, né? E dessa forma. No Novo Testamento, né? Ele fala do Antigo Testamento como palavra de Deus. É muito interessante porque o Novo Testamento ele faz referência do Antigo. Então, mostrando que há uma conexão entre eles, que eles se correlacionam. Então, mesmo sendo o Novo Testamento, ele não tira o que o Antigo falou. Pelo contrário, ele
ele é um complemento, vamos pôr assim, né? Também vemos que o Novo Testamento, ele fala do Novo Testamento como palavra de Deus, para que a gente entenda que aqueles autores, né, que nem sempre falam Deus disse, assim diz o Senhor, né? Muitas vezes eles usam ali, Deus usa a vida deles para que eles escrevam ali com de forma livre, vamos pôr assim, de forma não direta, uma citação indireta, né? E aí, então, os próprios autores falam dos outros, né? Mostrando que há uma unidade de ideias, que é uma coerência. Então, assim, um falou de uma coisa, o outro também vai falar, mostrando que não há contradições, que todo mundo está na mesma sintonia ali. Algo que só pode vir pelo Espírito. Algo que só pode vir pelo Espírito, exatamente. A gente vai até ver um pouco mais sobre essa questão das ligações, referências, né, que a gente fala, Isso, mais pra referências. frente. Isso. Agora a gente vai dar um pouco mais de destaque nesses dois últimos pontos. Porque assim, o primeiro é basicamente a gente falando assim, o Antigo Testamento fala que ele mesmo é a palavra de Deus. O segundo é, o Novo Testamento fala, não, o Antigo Testamento realmente é a palavra de Deus. E o terceiro ponto fala, não, o Novo Testamento, esse que a gente está escrevendo aqui, é palavra de Deus também. A gente vai ver Isso. textos que meio que confirmam isso. A gente já viu, em algumas aulas passadas, citações, né? A gente colocou citações, né, de pessoas no Novo Testamento citando o Antigo Testamento. Então, Jesus falando, os discípulos falando, né, os apóstolos falando. Então, só que tem dois textos muito claros sobre isso, né? E a gente queria que os irmãos abrissem as Bíblias, né? E se alguém puder ler, por favor. Primeiramente, esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Um texto clássico, assim, sobre isso. Bem. Obrigada, Pode ler, tio. irmão, por favor. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Amém. Bom, então a gente vê. Obrigado, viu? Ai, muito obrigada, tio. Deus abençoe. A gente vê que, primeiro, nenhuma profecia, nada da escritura, ela provém da interpretação humana. Eu acho isso, então eu vou escrever sobre isso, porque é isso que eu acho. Não. A gente vê que é o que Deus, é a palavra de Deus, né? Aí a gente vê também a explicação, né? Porque ela não tem origem humana. Ela tem origem da parte de Deus pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Então, ele guia as pessoas a escreverem, mesmo que elas usem a personalidade delas, né, na hora da escrita ali, deles certa liberdade literária. Essa liberdade, ela não corresponde à interpretação pessoal da pessoa, né? É isso. E o segundo texto, né, que a gente que gostaria que os irmãos lessem, a gente já leu na aula passada. Verdade. Esse texto de 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17. Alguém poderia ler, por favor? Pode ler, Samuel. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Amém. Valeu.
Obrigada, Muito tá? obrigado. Essa última parte a gente já tinha comentado um pouco, né, sobre a questão da suficiência da Bíblia, da necessidade da Bíblia. Agora, o que é legal aqui, né? Primeiro, e também essa parte de tornar sábio para a salvação. Esse Amém. versículo 16 é a chave para hoje, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui, nesse trecho de toda a Escritura, especialmente, né, por causa dessa instrução inicial, né, do desde criança você conhece as Sagradas Letras, a gente entende que Paulo está especialmente falando sobre as Escrituras do Antigo Testamento. Ainda que depois a gente possa abranger isso para aquilo que está no Novo Testamento, como a gente vai ver no próximo slide. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Não tem nada na Bíblia que é desprezível. Isso é algo maravilhoso, assim, e muito importante para a gente. Nos incentiva a ler e buscar em toda a Bíblia, né? Não falar, não, porque isso daqui, esse texto aqui é mais legal, aquele texto é mais legal. Não, tudo é inspirado por Deus e tudo é útil Amém. para nós. Amém. Aí também peço aos irmãos para, se alguém puder abrir, né? Em 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Aqui Obrigada. a gente já está indo para outro tópico, né? Exatamente. De como o próprio Novo Testamento fala dele mesmo, né? Isso, Dos escritos isso. do Novo Testamento como escritura. É. Esse texto de 2 Pedro é muito bacana. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando delas, desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Amém. Amém. Obrigada, Obrigado, pastor. Bom, esse texto aqui parece um texto meio difícil, né? Meio duro, forte. Mas assim, o que a gente queria ressaltar é que Pedro coloca as cartas de Paulo como escritura, assim como as demais escrituras, né? Então, Pedro, na sua própria carta, né? Ele coloca as cartas de Paulo no mesmo nível daquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Isso é sensacional. E ele também alerta, né, para que porque tem quem distorça toda a Bíblia, distorce o Antigo Testamento, distorce o Novo Testamento, e é importante que a gente busque auxílio do Senhor para compreender corretamente, né, a palavra de Deus, para que a gente não caia nessas distorções, né? Isso é essencial. Porque a palavra de Deus é a sabedoria dele, né? A sabedoria que Deus está dando para a gente. Amém. Agora um segundo texto que se parece diretamente, que não está falando muita coisa. Se vocês puderem abrir aqui em 1 Timóteo 5. Os versículos 17 e 18. Alguém poderia ler, por favor? Aleluia. Amém. Obrigada, irmão. O serviço lidera o nome de Deus, escondido no conflito contra a honra, especialmente aqueles que trabalham que é a ligação com o Espírito. Pois a Escritura diz ele sempre material. E
o trabalhador merece. Amém. Obrigada, irmão. Obrigado, irmão. Obrigada. Obrigada. É... Bom, então, irmãos, aqui, né, como o Isaac falou, parece que não está falando, nossa, que texto é esse? Mas, assim, esse texto é interessante porque ele faz uma referência, traz uma referência, inclusive uma referência ali direta de dois trechos. Primeiro de Deuteronômio 25:4, quando ele fala, né? A escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E depois ele fala: o trabalhador merece o seu salário, que vai aparecer ali em Lucas 10:7, que está no Novo Testamento. Ou seja, revelando que o Velho Testamento é a Escritura e o Novo Testamento também é a Escritura. Então a gente comprova aí, né? Apenas esse é um caso em que o Novo Testamento faz referência ao Novo Testamento também, para revelar isso que é a palavra de Deus. Esse eu também acho sensacional. É muito legal Paulo citando o Evangelho de Lucas, assim. É algo muito bacana. Então, né, a gente tinha visto. Só uma coisa. Antes, alguém tem alguma dúvida até agora? Sim, isso é. Tem alguma pergunta, alguma questão? Não, podemos continuar. Então. Beleza, vamos lá. Então, conforme a gente estava falando, né, a Bíblia é, em sua totalidade, a palavra de Deus. Então, a gente tinha visto a questão da... Passar um minutinho. Que Deus fala, né, por meio da palavra do Senhor, né, da Bíblia. E a análise da Bíblia nos sugere que ela é a palavra de Deus. Deixa eu passar. Porque ela mostra a unidade da Bíblia. Então a gente viu ali que as ideias que há uma coerência, né? Então há uma unidade de ideias. Então, se fala uma coisa em A, fala a mesma coisa em Z, né? Vimos ali a questão da autoridade eterna da Bíblia, porque ela não passa, né? Os tempos eles podem passar, mas a Bíblia ela continua a mesma. Então, a ideia que estava falando também aqui em A vai continuar falando para sempre, por toda ali a eternidade. E vemos a questão da preservação e do alcance mundial, porque ela foi preservada, porque Deus a guardou, né? Porque Ele queria que ela fosse preservada, e ela tem ali um alcance mundial, porque pessoas de diversas culturas, de diversos idiomas, né? Pessoas ali, enfim, diferentes ali de cultura, que nunca se viram, conseguem ler a Bíblia, e é a mesma Bíblia, né? Ela não muda, né? Como a gente viu. Esses argumentos aqui já são um pouco mais... Vamos analisar, né? Vamos ver como que como que é a Bíblia, como que ela se manteve ao longo da história. Exatamente. Ou como que ela se responde dentro dela mesma. Exatamente. Essa parte inicial da unidade da Bíblia ela é muito legal. A gente trouxe essa imagem, não sei se vocês vão conseguir entender, mas é muito legal. Basicamente o que a gente tem aqui? A representação, né, dos livros da Bíblia, que está em inglês, porque a gente encontrou essa imagem em inglês, e mostra todas as referências entre cada livro da Bíblia. Assim. É impressionante como a Bíblia cita ela mesma. Verdade.
E a gente tem mais de 63 mil referências cruzadas na Bíblia. Então, versículos que fazem citações, seja diretas, seja indiretas, né? Que citam, que falam coisas parecidas. A gente tem isso mais de 63 mil vezes dentro da Bíblia. Isso mostra como a Bíblia é uma coisa só. E quando a gente pensa, né, que a gente tem aí em torno de 40 autores, pessoas, homens que escreveram a Bíblia, seria impossível. E fora isso, né, com um espaçamento de tempo de quase 2000 anos. 2000? Não, acho que dá 1500. Acho que deve dar por aí, acho que uns 2000 anos, sim. É muita coisa. A gente entende que, assim, Deus tem que estar por trás disso. Concordo. Deus tem que estar por trás da formação da Bíblia. É impossível que pessoas tão distantes em tempo e tão diferentes, né, ou tantas pessoas diferentes, fossem capazes de escrever livros, né, ou textos separados que, quando juntos, são tão unidos. É milagre de Deus. É verdade. O segundo tópico é algo que é uma percepção, né? Que as pessoas lá no Antigo Testamento liam o Antigo Testamento e aquilo tinha um impacto real na vida delas. Exatamente. O pessoal lá no Novo Testamento, lá no início, liam tanto o Antigo Testamento como aquelas cartas que estavam sendo escritas e tinham a vida transformada, impactada. Amém. Ao longo de toda a história, né, ao longo desses últimos 2000 anos, as pessoas continuam lendo a Bíblia e continuam sendo impactadas. Então, a Bíblia é um livro que a cada leitura, isso não importa se a gente lê uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, cada vez que a gente lê, a gente aprende mais. Amém. Então, a Bíblia é um livro que ele se renova e nos transforma. Isso acontece desde sempre, né? Então, a gente percebe que a Bíblia permanece com essa autoridade eternamente, desde o início e vai continuar até o fim da história. Amém. Amém. Como Jesus prometeu, André, as minhas palavras não passarão. É verdade. Amém, Jesus. Pode ir? Então tá. E o terceiro ponto é esse daqui, né, da preservação e do alcance mundial. Como a Aline já comentou, a gente primeiro, né, tem os manuscritos que foram preservados ao longo de tanto tempo. A gente tem alguns manuscritos, inclusive, sendo encontrados, sei lá, recentemente, né, os manuscritos do Mar Morto. Tem 70 anos, né? Eu acho que deve ser por aí. E é impressionante porque a gente vê, né? Tem muita gente que fala, não, porque a gente não tem acesso aos textos originais, então os manuscritos podem ter sido corrompidos. Mas a gente vê os manuscritos antiquíssimos e eles continuam escrevendo a mesma coisa. É muito bom. A gente vê, né, o cuidado de Deus com a preservação da sua palavra para que ela chegue até a gente e para que ela continue chegando. Amém. E daí, como consequência, né, a gente tem a Bíblia sendo traduzida para um monte de línguas diferentes, né? Sei lá, a gente tem no português, tem no inglês, tem no espanhol, tem no italiano, tem no chinês, tem no russo, tem no árabe. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Então, a gente também vê a mão de Deus e o cuidado, né, a providência de Deus. Amém. Nessa... como que eu vou falar? No alcance, né, da sua palavra ao redor do mundo. Amém. Então, como a gente falou, né, esses esses 3 pontos são pontos mais... aquilo que a gente vê ao longo da história, né? Como que a Bíblia chega, né, em cada lugar ao longo da história. Sim. Então, né, continuando, né, a Bíblia em sua totalidade é a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, sentimos que ela é a palavra de Deus. Então, vamos ver, né, por que a gente tem essa sensibilidade, na verdade, essa certeza de que ela é a palavra de Deus. Bom, isso acontece somente pela atuação do Espírito Santo, né?
não vem de nós mesmos, não vem de nós, na verdade. É a atuação do Espírito Santo, porque ele a testifica. Então, ele a revela, né, para nós, e a gente realmente tem essa percepção de que ela é a palavra de Deus. Ora, porque ele mostra que, nossa, o mundo tem essa unidade, então uma coisa faz referência da outra. Ora, porque ele também abre o nosso entendimento, né, para aquilo. Então, nossa, a gente leu aquilo, de repente aquilo salta aos nossos olhos e a gente entende uma coisa que a gente entendia diferente antes e depois a gente passa a entender de outra forma porque ele vai abrindo os nossos olhos. Porque ele é quem faz. Amém. E isso daqui é algo importante, tem bastante a ver com aquilo que a gente viu ontem na pregação, né? No culto de ontem. Porque a Bíblia fala que ela é a palavra de Deus. As circunstâncias ao longo da história mostram que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas essa certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus não vem racionalmente, mas vem pelo auxílio do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, não adianta todos esses argumentos, toda essa questão histórica, ou mesmo a Bíblia falando por ela mesma que ela é a Bíblia. Somente o Espírito Santo pode mostrar pra gente e convencer a gente internamente de que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Assim como também não adianta, tipo, não é a gente que convence outras pessoas para que elas acreditem em Jesus. É também pela ação do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, obrigada. A escrita, né? Ela ocorreu de várias formas, né? Mas o resultado final é a palavra de Deus. Aí que a gente vai ver aquilo que eu tinha comentado no começo da aula, né? Então, pode ir, por favor? Obrigada. Eu peço aos irmãos que abram em Hebreus 1:1. Isso a gente não colocou aqui, então tem que abrir. Esse tem que abrir, gente. Vocês só vão saber se abrir. Enquanto vocês abrem aí, a gente abre aqui também, tá? Vou ler, tá? Tá bom. Certo. Obrigado, pastor. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Amém. Amém. Obrigada, Amém. pastora. Amém. Então, gente, a gente vê que a escrita ela ocorreu de várias formas, né? E dentre elas a gente vê ali a questão do ditado, por exemplo, né? Como os profetas, eles falavam muitas vezes assim diz o Senhor. Pode falar. Sim. E também nós vemos a questão da liberdade literária, que é quando a pessoa ela escreve, Deus permite com que a pessoa escreva ali com as características de escrita da pessoa. Então, a pessoa ela tem um estilo dela lá, e Deus ele preserva aquele estilo, mas a ideia que a pessoa está escrevendo, ela é uma ideia que vem de Deus. Então, a ideia, a pessoa não vai tirar a ideia. Não vai escrever, não, isso aqui eu não gostei, vou escrever só isso aqui. Não, a pessoa escreve toda a ideia que Deus está falando com ela, só que Deus dá essa liberdade de escrita para a pessoa manter a característica dela de escrita. Aqui eu acho que vale a pena alguns exemplos. Um exemplo, exatamente. Então, vamos lá. Por exemplo, eu acho que o que a Carol falou em relação aos profetas é muito válido. A gente tem algumas situações, pessoas escrevendo a profecia na hora, assim, Deus falando e ele já estava escrevendo junto, né? Deus fala, pega aí papel e caneta e escreve. Tal. E daí a pessoa escrevia aquilo que estava sendo falado. Em alguns momentos,
por exemplo, com Jeremias, Deus lembrava milagrosamente aquilo que Jeremias tinha escrito em outro texto, né? Sim, sim. Então, ele já tinha escrito uma vez, daí Deus falou, não, o rei queimou esse livro, você vai escrever tudo de novo. E Jeremias escreveu tudo de novo certinho. Exatamente, exatamente. Se a gente for ver mesmo em Hebreus, no capítulo 1, vai mostrar também duas coisas, né? Mostra tanto o ditado quanto a liberdade também. De várias formas, De né? várias formas, né? Porque ele fala ao filho, por exemplo, no 3 ali, se a gente for não tendo ali a leitura, né? Fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aí ele fala, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então ali, a pessoa ela está escrevendo de forma ali, vamos dizer assim, indireta, né? Não está sendo um ditado, né? Tá usando ali a liberdade que a gente falou, liberdade de escrita. Quando a gente passa pro verso 5, aí fala: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Tá no Salmo 2, é que eu vi aqui na referência, tá, gente? Eu não sabia. Mas no Salmo 2, no verso 7. Então, quer dizer, a gente vê nesse exemplo que ele mescla ali. Então, ele usou uma parte da liberdade literária e outra parte, vamos dizer assim, uma citação direta. E a própria forma de buscar, né, a informação pode vir de formas diferentes, né? Então, os Isso, profetas, eles recebiam diretamente do próprio Deus. A gente exatamente. entende também que essa doutrina, esse ensino, né, dos apóstolos Paulo, Pedro, João, Tiago, quando eles estavam escrevendo, né, as cartas, os evangelhos também, eles receberam uma inspiração, né, divina para escrever. Mas a gente vê, por exemplo, Lucas falando que ele investigou cuidadosamente todas as coisas para escrever. Então, a própria forma como Lucas chegou a esse conhecimento, ele foi guiado por Deus para perguntar para as pessoas certas, para compreender a forma do jeito certo, né, para compreender as coisas como aconteceram, para depois escrever ali e aquilo se tornar o Evangelho de Lucas, como a gente conhece. Então, Deus usou formas diferentes, né, para cada escritor da Bíblia escrever ali o seu livro e tal. Mas o que a gente pode ficar tranquilo é que o resultado final é a palavra de Deus. Amém. E agora a gente tem duas consequências aqui, né? Vamos tentar ser bem rápido porque a gente tem só mais 10 minutinhos aí de aula. Vamos lá. Então, essa frase a gente já viu essa aula inteira, né? A Bíblia em sua totalidade é a palavra de Deus. Como consequência, se Deus tem autoridade sobre nós, então a Bíblia tem autoridade sobre nós. Amém. É uma consequência direta. Verdade. E daí aqui a gente tem duas frases, né? Continuando, né? Se Deus tem autoridade sobre nós, então a Bíblia tem autoridade sobre nós. A gente tem duas frases aqui que a gente pode montar, né? Isso. Primeiro, duvidar das palavras das Escrituras ou desobedecê-las equivale a duvidar de Deus e desobedecê-lo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E a autoridade da Bíblia vem do próprio Deus. Isso daqui é uma frase bem forte, né? A gente pode fazer o oposto para ficar um pouco melhor pra gente. Que é acreditar nas palavras das Escrituras e obedecê-las equivale a acreditar em Deus e obedecê-lo. Amém. Que é basicamente a frase oposta aqui, né? Num tá duvidar e desobedecer, e no outro tá acreditar e obedecer. Então, quando a gente acredita na palavra de Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente está acreditando em Deus e obedecendo a Deus. Amém. Aqui a gente vai trazer um exemplinho, vou deixar só os irmãos fazerem as anotações.
Pequeno exemplo. Ei, Vamos imaginar, gente, assim. Se alguém vai fazer aniversário, uma pessoa muito querida vai fazer aniversário, daí você viu lá na TV ou na internet aquele cake boss e você se sentiu inspirada a dar de presente de aniversário para a pessoa um bolo todo daqueles decorados com desenho não, né? com Decoração mesmo, né? decoração, é isso. E daí, essa pessoa que você está presenteando, ela gosta muito de animais marinhos. É. Gosta muito da vida marinha. Então, você vai fazer o bolo, você pede para o confeiteiro: olha, por favor, faça um bolo com um tema de vida marinha. Tá, faz sentido a historinha para vocês, o exemplo para vocês? Conseguiram acompanhar? Então, beleza. Legal. Então, tá. O que deve ter nesse bolo? O que vocês acham que tem que ter nesse bolo? É isso, fala com o microfone, Peixe. por favor. Figura de peixe. Beleza, peixe é uma Peixe. coisa, legal. Tem mais alguma coisa que vocês acham que dá pra pôr? Conchinhas, Conchinha, legal. Legal. areia, Areia, pode ser. Plantas marinhas. Plantas marinhas, Sim, legal. legal. Tem mais alguma coisa que dá pra pôr? Ah, tem... Ah, vamos lá, vai, deixa os irmãos Deixa falar. eles falarem. Bom, dá pra colocar basicamente um monte de animal, né? É, Tem a estrela, né? estrela do Estrela do mar. tem baleia, que eu acho que não falou, não sei se falou. Cavalo Baleia. marinho. Cavalo Cavalo marinho, marinho. Boa, tartaruga, sim. tubarão. Tubarão. Isso é ótimo. Eu acho É, que todo mundo aqui tá com mais ou menos o que deveria ter no bolo. é. Então, com isso em mente, esse bolo que tá aqui do lado, ele faz sentido? Ele tá de acordo com o esperado? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então aqui a gente vê aqui como que chama? Ó, água Água-viva, viva, os corais, as plantas, os peixe, peixinhos, polvo, polvo. estrela do mar, outro peixe aqui, É, uma concha. Aí, gente, esse bolo tá de acordo com o esperado? O confeiteiro fez um bom trabalho? Sim. Agora eu vou colocar a frase de um jeito um pouco diferente. O confeiteiro confiou na instrução da gente que estava pedindo o bolo? E ele obedeceu a instrução? Então, de certa forma, ele obedeceu e confiou na gente que estava pedindo o bolo. é. Agora, se o confeiteiro faz esse bolo aqui, Está o bem melhor microfone. isso aí. Está bem melhor. eu acho que esse bolo, ele tem mais a ver com praia, não com a vida em si do mar, né? Não sei, não dá para ver embaixo se tem peixe, se tem alguma coisa. Tem só uma estrela do mar, mas É parece aqui. que ela já tá meio morridinha já. O outro, ele mostra mais a vida marinha em si. Aham. É. Esse daí tem mais formato de bolo do que o outro. Isso é verdade. Mas a gente vê aqui, né, uma cadeira de praia, um guarda-sol, uma prancha, água de coco, Baldinho de um praia. baldinho de praia ali para fazer o castelo. É o mais Bom, pra um dia na praia, né? é, Esse bolo aí tá mais superficial, né? O outro tá mais subterrâneo. aham, Ah, exatamente. exatamente. Na Então, verdade. vocês acham que esse daqui tá dentro daquilo que foi a instrução pro confeiteiro? Se a gente tivesse pedido um bolo de vida marinha e ele tivesse entregue esse bolo, vocês acham que tava ok? Não, Não, acho que não. 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 Então, olha só, não seguir as instruções do cliente nesse caso diz respeito ao próprio cliente.
Porque a palavra do cliente seria equivalente ao próprio cliente, né? Aquilo que ele está pedindo. No caso, então, se o confeiteiro não segue as instruções da gente que está pedindo o bolo, ele está meio que desrespeitando a gente. E a gente pode expandir isso em relação à Bíblia, né? Porque Deus está falando, Deus está entregando a palavra dele para a gente. Se a gente segue aquilo que ele está falando para a gente está obedecendo ele, isso vai ser bom, vai ser agradável para ele. Mas o contrário também é válido, né? Desobedecer ou não seguir aquilo que tá... Não vamos pensar em instruções, né? Porque aqui a gente usou esse exemplo, né, como um exemplo mesmo, né? Sim. Mas não seguir aquilo que está na Bíblia, ou não acreditar, ou não confiar naquilo que está na Bíblia, é uma desobediência ou uma falta de fé no próprio Deus que entregou a Exatamente. palavra dele. Exatamente. E por fim, agora dá pra Ah, fazer meu por fim. Deus. Não, é por fim porque é o último tópico. Aê! Então é o seguinte, gente. A Bíblia, em sua totalidade, é a palavra de Deus. Portanto, se Deus não erra, a Bíblia não erra. Obrigada. Então, né, se Deus não erra, a Bíblia não erra. As características, atributos de Deus se refletem na Bíblia. Bom, confiável, verdadeiro, não mente. Já? Ok. Então, aí a gente vê atributos de Deus que se refletem na Bíblia, né? E que tem a ver com a Bíblia, porque se a Bíblia é a vontade do cliente, então quer dizer como se fosse o cliente mesmo, né? Então ali a gente vê que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é como Deus mesmo, né? Então, logo ela é boa, ela é confiável, verdadeira e não mente. Amém. Passou? Aqui já acabou já. Ah, tá. Aqui é pra gente relembrar mesmo, né? É. Se Deus é bom, a Bíblia é boa. É. Se Deus é confiável, a palavra dele é confiável. É. Se Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira. Exatamente. E se Deus não mente, a palavra dele não mente. Exatamente. Na próxima aula, gente, a gente vai ver sobre a organização da Bíblia, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Exatamente. Tem alguma questão? Isso. Precisamos do retorno de vocês. Exatamente. Se vocês tiverem alguma pergunta, não hesitem em fazê-la. Então, se encerramos, então podemos fazer uma oração para concluir. Exatamente. Vamos lá. Amém. Então, amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por esse período em que nós podemos refletir sobre a tua palavra, refletir sobre ela, refletir sobre o Senhor, na verdade, sobre quem o Senhor é. Que o Senhor sempre guarde o nosso coração para que a gente sempre tenha a tua palavra como boa, verdadeira, fiel, que não mente. Que o Senhor sempre coloque isso no nosso coração, para que todos os nossos dias sejam realmente para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Jesus.